Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido aos irmãos nesse momento que nós façamos uma oração para começarmos a meditação da palavra de Deus. Amado, glorioso e eterno Pai, queremos nesse momento, ó Pai, te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai querido, que não seja apenas uma pessoa à frente a falar, ó Pai, mas seja o Senhor, Senhor querido, usando, Senhor querido, esse teu filho, esse teu servo, para falar aos nossos corações, Senhor querido, que cada coração realmente sinta, Senhor querido, o toque do teu Santo Espírito nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Jonas. Eu lerei inicialmente no capítulo 1, verso de 1 até o verso de número 4. Esse texto nos diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas não para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que para Tarsis pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Meus irmãos, o livro de Jonas nos conta, na verdade, duas histórias. A história da vida do profeta e a história da cidade de Nínive. É um livro conhecido que desde criança nós ouvimos falar. Quando ouvimos falar de Jonas, nos lembramos de o homem que foi engolido por um grande peixe. Mas, lendo, estudando este livro, eu pude perceber que é muito mais do que isso. E o tema em que eu dei a essa nossa meditação é um coração precisando de cura, um coração necessitado de cura. E nós podemos ver nessa história, uma história em que nos revela que o problema daquele barco ali, no meio daquele mar, no meio daquela tempestade imensa, não era simplesmente a tempestade, não era aquele vento, não era a carga que estava sendo lançada ao mar para aliviar o barco, para que o barco não se afundasse, não fosse destruído com aquela tempestade. O problema daquele barco era o coração daquele profeta, o coração de Jonas. Um coração egoísta, um coração que se achava no direito de condenar uma cidade inteira. Jonas se achava no direito de condenar Nínive. Jonas achava que Nínive deveria ser destruída. Por isso ele não queria cumprir aquilo que Deus estava pedindo para ele. Ir à grande cidade e proclamar contra ela. Jonas estava com o coração envolvido por uma ideologia. Uma ideologia que lhe dava o direito de odiar Nínive, lhe dava o direito de condenar Nínive, mesmo antes dele ir a ela e anunciar o que Deus estava por fazer. Um coração egoísta, um coração que se achava no direito de escolher se Nínive deveria ou não ouvir a palavra de Deus, se Nínive deveria ou não ter a possibilidade de se arrepender. Para Jonas,
Nínive já estava condenada. Por isso eu digo para vocês, um coração necessitando de cura. E quantas vezes nós não agimos assim, como Jonas? Quantas vezes nós não condenamos o outro antes de sequer ouvir o que ele tem para dizer? Nós condenamos o outro sem pensar o que Deus faria no nosso lugar naquela situação, mas nós já condenamos. Por isso que o coração daquele profeta estava assim, envolto a uma ideologia que lhe dava o direito de condenar Nínive. E nós muitas vezes estamos com o nosso coração assim, envoltos numa ideologia que nos dá o direito de condenar outra pessoa. Uma ideologia que o mundo, que as pessoas nos passam aqui, devemos o quê? Amar aquele que nos ama, gostar daqueles que gostam de nós, e aqueles que não gostam, aquele que nós não amamos, nós queremos o quê? A destruição deles, a condenação deles, sendo que a Bíblia nos mostra justamente o contrário, que devemos amar os nossos inimigos. E o primeiro ponto da nossa mensagem é: não somos descartáveis para Deus. O livro de Jonas me mostra isso, que nós não somos descartáveis para Deus. Mesmo o profeta, fugindo da presença de Deus, fugindo da face de Deus, Deus o quer, Deus o busca, Deus move o que Ele pode fazer para resgatar aquele homem, para mostrar a ele que Ele é Deus, é Ele que decide quem deve ouvir a palavra dEle ou não. Não somos descartáveis para Deus. O verso 4 nos diz que Deus lançou sobre o mar uma grande tempestade. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus, nesse momento, mostrando o quê? A Jonas, que ele era Deus, que era ele que decidia, e que ele não ia desistir jamais do profeta, que ele jamais ia desistir de Jonas. Deus mostrando isso a Jonas. Deus estava mais do que interessado no que Jonas ia fazer, mas Deus estava interessado em quem Jonas iria se transformar, em quem Jonas iria ser. Deus, Ele não está realmente preocupado com aquilo que nós vamos fazer, mas Ele está preocupado com quem nós vamos nos tornar. Deus está preocupado com o nosso coração, com o que está se passando no nosso coração, no nosso íntimo, e não simplesmente naquilo que nós vamos fazer. Se nós vamos nos dispor a fazer a vontade dEle ou não, mas Ele está preocupado, sim, com aquilo que nós vamos nos transformar. A maneira em que nós vamos o quê? Viver. A maneira em que nós vamos realmente seguir essa carreira cristã. E o desejo de Deus é um só, que nós seguimos essa carreira cristã obedecendo a Ele. Por isso Ele nos diz que jamais vai desistir de nós, que não somos descartáveis. Por isso Ele mostra isso a Jonas, que Jonas não é descartável, que Ele está preocupado com ele, preocupado com o coração dele. Em João 3,16, o versículo que todos nós conhecemos, nos diz que, por amar o mundo de tal maneira, Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus está dizendo a Jonas. Eu te amo, e eu quero que o seu coração seja transformado, seja curado. Eu quero que você
passe a olhar as pessoas como eu olho, enxergar os outros como eu enxergo. Eu quero que você dê a oportunidade aos outros como eu dou. Eu quero que você entenda que você não é descartável e a outra pessoa também não é descartável. É isso que Deus está falando a Jonas nesse momento. No momento em que Deus lança aquela tempestade, é Deus dizendo isso. Olha, tudo isso é para que você volte para mim. É para que você enxergue que eu quero que você me obedeça. Porque você não é descartável para mim. O segundo ponto nos diz que o Deus que nós cremos, o Deus que levanta aquela tempestade ali, o Deus que diz para Jonas que ele não é descartável, é um Deus da segunda chance. É um Deus que sempre dá uma segunda oportunidade às pessoas. Ao coração que realmente se quebranta diante dele, Deus dá uma segunda chance. Quando Deus dá uma segunda chance, é para que nós lembremos do seu amor. Quando Deus dá uma segunda chance, para que nós enxerguemos o seu amor. O amor que levou ele a entregar o seu Filho Jesus Cristo na cruz por nós. Há um amor que nos leva a realmente ser vida eterna em Cristo Jesus. Há um amor que teve um preço imenso, o preço da morte de Cristo naquela cruz. É isso que Deus está dizendo a Jonas. Eu estou te dando uma segunda chance. No capítulo 2, verso 6 do livro de Jonas, nos diz o seguinte: desci até aos fundamentos do montes, desci até a terra cujos os ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. O Senhor, meu Deus. É a oração de Jonas ali naquele instante. É aquele coração egoísta, reconhecendo que Deus é o único Deus. Que Deus estava lhe dando ali, no ventre daquele grande peixe, uma segunda chance. Era Deus dizendo a Jonas isso. No versículo 9 do capítulo 2, diz o seguinte: mas, com a voz do grandecimento, do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. É Jonas ali naquele momento, reconhecendo que Deus é o dono da salvação. É Deus que escolhe quem Ele quer salvar. É Deus que escolhe quem Ele quer que ouve a sua mensagem e se arrependa. É Jonas ali, naquele ventre, reconhecendo que é Deus que faz todas as coisas, que ele necessita, que ele precisa desse Deus, que ele precisa ser transformado por esse Deus. Mas nós só conseguimos reconhecer isso quando nós nos enxergamos a nós mesmos. Quando nós enxergamos que nós precisamos de Deus. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo só enxerga que ele precisa de uma transformação quando ele se enxerga naquela situação em que ele se encontra ali longe de casa, se encontra ali comendo, desejando comer a comida que os porcos comiam, e se lembra de que na casa do seu pai, os trabalhadores do seu pai tinham comida, e comida boa para comer, e ele ali não tinha nada, nem a comida dos porcos, eles estavam deixando ele comer. Ele enxerga ali naquele instante
que ele está no fundo do poço, que ele precisa voltar-se para a casa do Pai e pedir perdão. Nós só realmente reconhecemos que Deus é o dono de todas as coisas quando nós nos enxergamos a nossa pequenez, enxergamos a nossa situação miserável e reconhecemos que Deus é o único que pode nos levantar, que pode nos transformar. E foi isso que Jonas enxergou ali no ventre daquele peixe. Jonas enxergou que ele necessitava ser transformado, que o coração dele precisava de uma transformação e que Deus ali estava lhe dando uma segunda chance, a chance de realmente obedecer a Deus. Somos chamados não somente para sermos abençoados, mas para sermos bênção na mão desse Deus poderoso. No capítulo 3, no verso 1, nos diz o seguinte: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminhou um caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será submergida. Nesse momento, o profeta obedece a Deus e vai à cidade de Nínive e proclama aquela mensagem que não tinha nenhuma palavra de esperança, mas sim de condenação. Em 40 dias, Nínive será submergida, será destruída, Nínive será extinguida. Não há solução. É Deus dizendo, é Deus chamando, é Deus proclamando. E naquele momento, é Deus dizendo que ao profeta que ele foi escolhido não somente para ser abençoado. Deus não queria que somente que Jonas fosse abençoado, mas ele queria que Jonas fosse bênção. Queria que Jonas fosse o seu porta-voz. Queria que Jonas realmente anunciasse àquela cidade a sua palavra. No verso de número 5 ao 10, nos fala sobre o arrependimento daquela cidade, o arrependimento de Nínive. É Deus ali naquele momento dizendo: eu não quero simplesmente chamar você, Jonas, para que eu te abençoe, mas eu quero te transformar em bênção. E é isso que Deus faz. Transforma a sua proclamação de destruição em bênção. Porque Nínive se arrepende. Nínive se volta para Deus. Nínive enxerga que Deus é o único que pode salvar. E Deus muda o seu plano. Deus muda e Deus dá àquela cidade uma segunda chance. Como Ele deu a Jonas, como Ele dá a cada um de nós. Ele deu a Nínive uma segunda chance. E Nínive se arrepende. Nínive é transformada. Nós só fazemos diferença quando nós permitimos sermos usados por Deus. Só fazemos diferença quando obedecemos a Deus.
Jonas só fez diferença ali quando ele se voltou para Deus, quando ele obedeceu a Deus. E Deus faz a diferença ali. Deus faz com que Nínive se arrependa. Deus salva aquela cidade. Mas o coração do profeta ainda precisava de uma segunda lição. O que mais me impressiona é isso. É ver a disposição de Deus de sempre estar dando uma nova chance. No ventre, naquele barco, naquela tempestade, Deus dá uma chance a Jonas, Deus dá uma chance àqueles homens daquele barco. Quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade se acalma. Quando o grande peixe engole Jonas, Jonas no ventre dele se arrepende e Deus dá uma segunda chance a ele. E Deus dá uma segunda chance a Nínive quando Jonas proclama a sua mensagem. Mas quando Jonas vê que Nínive se arrepende, Jonas se ira. Jonas se coloca contra Nínive. Jonas não diz a Deus: é por isso que eu não queria vir, por isso que eu me adiantei e fugi, porque eu sei que tu és um Deus misericordioso, e eu sabia que o Senhor iria perdoar Nínive, que Nínive iria ser transformada pelo seu poder. O profeta ali se revolta e Deus pergunta a ele: é razoável a sua revolta, Jonas? É Deus ali dizendo a Jonas: eu te dei uma segunda chance, por que eu não posso dar uma segunda chance a Nínive, a essa cidade também? Eu me derramei na sua vida, e por que eu não posso me derramar também sobre essa cidade, derramar o meu perdão sobre essa cidade? Mas o profeta não se conforma. Aí Deus vai dar uma segunda lição ao profeta no capítulo 6, no capítulo 4, verso 6 de Jonas, nos diz o seguinte: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombras sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Deus ali dando ao profeta conforto. E o coração dele se alegra. Mas Deus faz com que venha um verme e mate a planta. E logo de manhã vem um vento, vem um sol e bate na cabeça do profeta. E ele, com aquele calor imenso, está a ponto de desfalecer-se, deseja a morte, pede a morte para si mesmo. Ele ali se compadece daquela planta e Deus novamente mostra ao profeta a sua grandeza. Deus diz para ele: se você está se compadecendo de uma planta que você não teve trabalho nenhum com ela, que num dia nasceu e no outro morreu, como eu não vou me compadecer da cidade de Nínive, que tem tantas pessoas e tantos animais? É Deus ali de novo dando uma segunda chance ao coração do profeta, para que ele olhe para dentro de si mesmo e reconheça de que o seu egoísmo está o afastando de Deus. É Deus mostrando ao profeta que ele é o Deus da segunda chance. É Deus mostrando ao profeta que ele é Deus. É Deus ali mostrando ao profeta que Deus está se derramando como uma grande cachoeira
que derrama as suas águas no rio. É Deus ali naquele instante se derramando como uma cachoeira na vida de Jonas e na vida de Nínive. É Deus ali salvando, transformando. É Deus dizendo ao profeta e a cada um de nós que só fazemos diferença e construímos um novo tempo quando deixamos Deus nos transformar em bênção para o mundo. Quando nós deixarmos de sermos egoístas e acharmos que fomos chamados por Deus para que Deus nos abençoe e olharmos para nós mesmos e reconhecermos que nós fomos chamados por Deus para sermos bênção e não simplesmente para sermos abençoados por Ele. Mas Ele quer que nós sejamos bênção. Era isso que Ele queria de Jonas, que Jonas fosse bênção em Nínive. E por isso Deus se derrama na vida daquele profeta. Por isso Deus está realmente falando nesse momento, nesse instante, nessa manhã, ao nosso coração. Enxergue-se a si mesmo e veja que o seu coração necessita de cura e eu quero curar. Eu quero te dar uma segunda chance. Eu quero te mostrar que eu te chamei, não simplesmente para que eu te abençoe, mas que você seja bênção para este mundo, bênção para as pessoas, que nós possamos realmente reconhecermos isso e fomos chamados para sermos bênção e que o nosso coração necessita de transformação, necessita de Deus, que só Ele pode nos mostrar este caminho, o caminho para que sejamos bênção. Oremos. Amado Deus, glorioso e santo Pai, que Teu Santo Espírito possa, Senhor, estar, Deus querido, nos movendo nesse momento, ó Pai, para que possamos, Senhor querido, entender que o propósito do Senhor ter nos chamado, ter nos salvado, ó Deus, não foi simplesmente para nos abençoar, mas foi, Senhor querido, para que sejamos bênção, Deus querido. Que Tu queres, Deus querido, que sejamos bênção, que façamos, Senhor querido, diferença, Senhor querido, neste mundo, diferença no meio em que vivemos, diferença, Senhor querido, na nossa casa, no nosso lar. Senhor, que só possa realmente estar, Deus querido, sempre, Deus querido, nos mostrando isso. Que possamos, Deus querido, realmente reconhecer, Deus querido, que o Senhor está nos dando nesta manhã uma segunda chance. A chance, Senhor querido, de permitir que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos dê um coração, Senhor querido, cada vez mais parecido com o seu, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.